Olá, Hélio, boa noite. Olá, Ana, boa noite. Olá a todos que estão desse lado a acompanhar-nos nesta segunda conversa, o segundo direto do projeto We Love Marketing. Para quem ainda não conhece o We Love Marketing, já devia conhecer, estou a brincar, mas já agora, para enquadrar, o We Love Marketing é um projeto criado de e para apaixonados pelo marketing, ok? É ao mesmo tempo um desafio para nós, que estamos aqui, para mim e para a Ana, que estamos aqui em direto, com convidados especiais, mas também queremos, acima de tudo, que seja um projeto que valorize o marketing a nível nacional, não é? Em Portugal, e a sua importância para o crescimento das empresas. Estás a falar muito bem, Hélio, sim senhora. Apesar de estar super nervoso. Não sei o que é que tomaste antes, pá. Eu acho que a Nutella continua a ser o teu segredo, a Nutella. Não, olha, hoje é aqui um bocadinho de soalheiro, estás a ver? Porque o nosso convidado produz também, entre muitas outras coisas, cavos de vinho, então, olha, lembrei-me, porque não trazer um vinho e acompanhar na conversa. Podia ter partilhado, não é? Mas pronto. Ora, olha. É sempre a mesma coisa. É o efeito surpresa, Pronto, o direto está a ser no Facebook e no canal do YouTube também, meu e da Ana. Depois, vocês podem colocar questões ao longo da conversa. Essas questões, pelo menos 3 delas, que vão ser escolhidas por nós, vamos respondê-las, porque depois não haverá muito tempo para mais. Obviamente que vão todas ficar registadas e as que não conseguirmos responder durante a live serão respondidas depois nos canais que existem do We Love Marketing, seja no Facebook, Instagram, no Facebook, no YouTube ou no LinkedIn, ok? E em breve vamos também estar na CNN, não é? Convém dizer que em breve vamos ter projeção internacional. Já recebemos vários convites. O primeiro live correu tão bem que estamos a ser muito assediados e agora temos mesmo que optar, já nem passamos a fase de andar aqui à procura, somos nós os procurados. Exatamente. Pois bem, vamos estar juntos 40 minutos, ok? Vamos, acima de tudo, querer inspirar, o objetivo também do tema de hoje é inspirar para profissionais de marketing, não só percebam a importância do marketing para o sucesso das empresas, mas acima de tudo, não o marketing só na sua implementação, mas também na parte estratégica, ok? Posto isto, acho que está à altura de chamarmos então o nosso convidado especial, o Ricardo Pereira, que é o Head of Marketing da empresa Fricom. Olá! Ricardo. Olá, boa noite. Boa noite, Ricardo. Olá, boa noite, Hélio. Boa noite, Ana. Boa noite. Estás nas Maldivas, não é? Mas fizeste este favor de estar connosco em direto hoje. Obrigada pelo teu esforço. Obrigado. Olha, adoro o teu background, Hélio, e Ana, estás muito bonita. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Gostei imenso para poder participar deste projeto de elevado valor acrescentado para o marketing português. Sim, senhora. Pronto, obviamente, Ricardo, conta-nos tudo. Quem és, o que fazes, onde trabalhas, conta-nos tudo. Bem, o meu nome eu sou Ricardo Pereira, trabalho na Fricom, sou responsável de marketing da Fricom. E basicamente é isso. Basicamente é isso. Nós somos uma empresa portuguesa, nós somos especializados na produção de equipamentos e soluções de refrigeração direcionadas ao food retail. E, portanto, com um foco muito grande nas últimas 2 décadas, direcionado ao supermercado e ao food retail, aquilo que vocês, ou que será mais fácil identificar-nos, que obviamente nós somos uma marca below the line, somos uma marca que apoiamos outras marcas a chegar junto do consumidor, será, talvez aqui em Portugal, as Arcas do Olá. E se nasceram entre os anos 80 e os anos 90, existe uma grande probabilidade de 8 em cada 10 gelados terem saído de marca de Olá produzida aqui em Vila do Conde. Sim, 8 em cada 10 gelados foram comidos ali pelo Hélio nos anos 80. Confesso, meia culpa. Há umas estatísticas Eu terei partilhado alguns contigo, Hélio. Mas isto é um dado curioso, não é? E vai de encontro a todas as empresas que trabalham B2B.
essencialmente, que é a marca muitas vezes não é percebida ou não é conhecida, não é? Pelo menos pelo consumidor normal, mas basta falarmos na Olá que toda a gente já consegue associar, ok, quem é que produz as arcas da Olá? É Fricom, ok? Isso é muito interessante. Pronto, Ricardo, a Fricom é uma empresa, é uma grande empresa portuguesa. Tenho orgulho em dizê-lo também, porque apesar de não ser aquela marca ou aquela empresa trendy ou sexy como muitas outras, é um gigante português que trabalha de Portugal para o mundo, não é? Estão em 115 países e 5 continentes, certo? Correto. E com um plano bastante interessante e pujante para este ano 2021, no mercado dos Estados Unidos da América, Nova Zelândia, Austrália e México. Portanto, estes são os nossos 4 grandes alvos para 2021 na área de supermercados, sendo que na área dos gelados já estamos também há algumas décadas. Ou seja, nada ambicioso nada ambicioso para 2021. Nada ambicioso. E estão a crescer, Ricardo? Como sim. a vossa evolução neste momento, financeira? Em traços gerais, claro. Nós, nos últimos 3, 4 anos, temos tido um crescimento consistente na ordem dos 2 dígitos anualmente, na operação de uma forma global. Aqui em Portugal, no ano passado crescemos cerca de 9%, tendo crescido quase 40% nos últimos 4 anos. Portanto, estamos no sentido ascendente em termos do nosso negócio e da nossa implementação no mercado. Muito bem. Isso é ótimo e principalmente quando uma marca que tem grandes players a nível mundial, não é? E que tu próprio intitulas de pitbull assanhado com esteroides, não é? Essa expressão é tua. Mais esteroides. Pronto, partilha aqui, pronto, obviamente que o crescimento, isto não é por acaso, não é? Há todo um planeamento estratégico de marketing, não é? As coisas não é só aparecer e inovar, há muito mais que isso, há muito mais do que fazer análise SWOT, matriz BCG, análise pastel e por aí adiante, quer dizer, conta-nos um bocadinho como aqui uma empresa portuguesa consegue morder os calcanhares desses gigantes ou desses players mundiais e fazer com que notem ou olhem para a Fricom de uma forma diferente que não acontecia até então. Olha, na realidade, e obrigado por esta introdução, na realidade, eu pessoalmente e a nossa equipa, nós acreditamos naquilo que é ser português, na engenharia portuguesa, na marca portuguesa e para teres uma ideia, Hélio, nós enquanto empresa somos exportadores há cerca de mais de 30 anos. Portanto, nós em 45 anos de existência diria que teremos 39 anos de exportação. Portanto, nós temos um ADN exportador que vem lá bem de trás. E, portanto, esse ADN exportador e esse ir para a luta e procurar mercados e procurar crescer e expandir fora do nosso mercado doméstico, é algo que faz parte do nosso ADN e até lança quase um desafio às marcas portuguesas. Nós temos realmente muita qualidade e tendencialmente somos cada vez mais reconhecidos ao nível multissetorial. Julgo que existiu aqui durante alguns anos e algumas décadas algum entropeço que fazia parte da nossa própria cultura e que nós hoje, enquanto povo e enquanto cultura também, assumimos-nos e posicionamos de uma outra forma. Isso efetivamente ajuda a marca portuguesa e às empresas que já estamos com uma excelente consolidação lá fora a estarmos muito melhor representados. No que diz respeito ao nosso setor, o nosso setor é um setor em crescimento, só para partilhar aqui 2 ou 3 números convosco e para nos enquadrarmos. O setor dos congelados e do frozen food, da comida congelada, até 2025 terá um peso superior a 65 mil milhões de euros e o setor onde nós nos inserimos, na refrigeração comercial, será um setor avaliado globalmente também em 35 mil milhões de euros. Portanto, é um setor extremamente vasto, existem muitas movimentações, diria, titânicas,
de grandes grupos económicos na aquisição de diversas empresas e diversas marcas, porque existe aqui efetivamente um mercado muito interessante, associado àquilo que é o food retail, aquilo que é normalmente nós, enquanto consumidores, as marcas chegam à nossa casa, o que nós escolhemos para consumirmos. E, portanto, é um mercado gigantesco e as movimentações também são titânicas. E respondendo ao Hélio, nós, apesar de sermos uma empresa, e somos, muito grande, nós temos um turnover global superior a 100 milhões de euros consistentemente ao longo dos últimos anos, mas temos players no mercado que são verdadeiros titãs em termos empresariais e corporativos. Aquilo que nos dá muito gosto, em primeiro lugar, por sendo portugueses, e por outro lado, que somos quem somos, enquanto o ADN da nossa empresa e da equipa, efetivamente temos temos mais, mas temos dois grandes ativos que são muito interessantes e que realmente me fazem apaixonar. Por um lado, é uma marca com um ADN muito interessante e desafiador. Por outro lado, aquilo que são as pessoas que constituem a nossa marca e a nossa empresa. E, portanto, seguindo isto e este ADN, vamos à luta. Foi assim que nós nascemos, foi um pouco com esta emoção e com este drive que nós nascemos enquanto empresa e enquanto marca, e, portanto, não temos medo e vamos, e somos respeitados no mercado tendencialmente e crescendo, de uma forma muito crescente. A nossa concorrência reconhece-nos cada vez mais valor, não só por sermos inovadores em várias áreas, inclusivamente liderámos e temos liderado várias inovações no setor, não só em termos de sustentabilidade, em termos de produtivo, em termos de produto, e, portanto, os grandes titãs reconhecem-nos e, portanto, não deixa de ser interessante sermos uma marca com uma dimensão, ou empresas com uma dimensão relativa, mas que efetivamente fazem e recebemos o mérito. O mérito, e é-nos reconhecido o mérito pelos reis da selva. Eu acho que também é preciso reconhecer o mérito e destacar ou sublinhar que a Fricom é uma empresa familiar, ok? E isso faz... Capital 100% português. Tendo em conta que... Isto para dizer que deve servir de inspiração para muitas outras PMEs, porque a Fricom, não é? Se bem me recordo, numa conversa que tivemos, a Fricom nasceu mesmo numa garagem e era o ex-libris, quando conseguiam fazer marca por dia ou por semana, corrige-me. Sim, há 45 anos, e fazendo aqui um overview daquilo que foi a nossa fundação e o nosso início enquanto empresa, muito nos orgulha. Nós, como as grandes marcas, e já fiz esta analogia, já brincámos com isto no passado, todas as grandes marcas começaram pequenas. E muitas delas, se pensares, e não preciso de nomear nenhuma, nasceram numa garagem. E a Fricom também. Portanto, é verdade. É um dado curioso. Encontro sempre apaixonante este detalhe, porque efetivamente temos também isso em comum. Voltando atrás, o nosso fundador já trabalhava nesta área, trabalhava no Zimbábue, e, portanto, na altura, em 1974, 76, viu-se obrigado a regressar com a família e, portanto, pouco mais do que 2 contentores com matéria-prima pôde trazer para Portugal. Efetivamente, o pai cedeu uma garagem ao filho, regressado e retornado, e à sua família, onde ele começou, efetivamente, o objetivo, na altura, era a produção de um equipamento dia, e era um grande sucesso ter um equipamento por dia construído. Fantástico, é uma história fantástica, realmente. Muito bom, muito bom. É super apaixonante, é difícil ficar indiferente. Completamente. E isso é sem dúvida inspirador para todos os que estão a ouvir e para todos os empresários, para todos os profissionais de marketing também, para verem que a empresa evoluiu, cresceu, não só pela visão de quem a fundou, mas ao longo do tempo, depois com a importância que o marketing tem para esse crescimento sustentável. Há pouco falaste em inovação, Ricardo, e vocês recentemente lançaram algo face à pandemia, não é? Vocês lançaram o novo sistema de refrigeração para e-commerce, um projeto muito interessante, não é? E essa inovação nasce de quê? Foi face ou motivada ou acelerada pela pandemia, ou já era algo pensado
estudado e implementado em plena pandemia? Olha, é muito interessante fazer essa pergunta, nomeadamente hoje, e eu não falei contigo sobre isto. E tive aqui um rushzinho porque precisamente este sistema atingiu hoje um novo patamar e um novo passo que eu ainda não posso partilhar, mas irei partilhar quando puder. Mas efetivamente foi hoje mais um milestone desse sistema. Este sistema foi pré-pandemia, foi identificada esta necessidade, esta possibilidade. Foram os nossos colegas da Fricom Espanha que qualificaram a primeira oportunidade e, portanto, começaram a desenvolver esta ideia junto a um cliente nosso e, portanto, nós percebemos, entretanto, a ideia e abraçámos e começámos a desenvolver este conceito fazem junho, julho deste ano, 3 anos. Portanto, 2019, 2018, iniciou-se este processo de qualificação. Nós, no final de 2019, início de 2020, já tínhamos field tests a decorrer e, entretanto, para a infelicidade de todos nós, estamos sujeitos a uma pandemia, a pandemia Covid de 2019, os field tests que nós tínhamos a decorrer em Espanha tiveram aquilo que é a verdadeira prova de fogo, tendo respondido acima das expectativas e por isso é que nós vamos agora já avançar com outros milestones e já temos aí outras coisas. Ricardo, e já agora a nível da vossa comunicação, isto porque no setor B2B há um bocadinho aquele preconceito, não é? Que a comunicação deve ser muito técnica, que não se pode usar o storytelling, nem se pode usar as emoções. O que é que achas sobre isso? Gostava de saber a tua opinião. A minha opinião pessoal ou profissional? Eu vou partilhar as duas. Efetivamente, ao longo do nosso trajeto académico e ao longo das últimas décadas, sempre foi um bocadinho o paradigma, Ana. E verdade que nós fomos formados, mesmo quando somos formados ou quando fomos formados na área do B2B ou na área industrial ou noutras áreas, áreas de marketing específicas nesta área, sempre foi dado este formalismo. A verdade é que o mundo evolui e há uma variável que eu costumo dizer muitas vezes que é, independentemente da marca que nós representemos ou com que trabalhamos, há uma variável que é transversal a todos nós. Nós somos todos seres humanos, Ana. Exatamente. E nós, comunicando, todos temos emoções. E os clientes que são os nossos clientes que representam as nossas marcas, eles trabalham com pessoas que têm emoções. E, portanto, eles também próprios têm emoções. E, portanto, claro, este paradigma, eu julgo que foi um paradigma que tem vindo a ser desconstruído. Nós temos vindo a desconstruir, também temos a sorte de ter uma assinatura de marca que nos permite também brincar um pouco Queres partilhar? Qual é a vossa assinatura? Sim, a nossa assinatura de marca é com o Link Life, portanto, deixa-nos logo aqui uma porta aberta mais para podermos explorar. Nós não deixamos de ser sérios e de comunicar, mas existe comunicar seriamente e de forma institucional nos canais que são devidos. Claro. No entanto, existe a possibilidade e a realidade é que nós, para criarmos o envolvimento e o B2B, conforme o Hélio disse muito bem, são relações. A diferença do B2B e do B2C, todos nós aprendemos isto na faculdade e quando estudamos é esta, é que a compra é racional e é uma compra programada e repetida, mas exige um maior relacionamento. Nós, o exemplo é esse. Nós temos marcas com que trabalhamos há décadas. Nós trabalhamos, por exemplo, com a Unilever quase há 3 décadas. Claro. São relações, são relações de confiança. É quase um casamento, não é? Ou mesmo mais um casamento. Já é mais... E, portanto, aqui a questão fundamental é precisamente a relação. E a relação com as pessoas. Claro. A relação com a marca, a relação da confiança. Claro. Portanto, é fácil, ou relativamente fácil, até temos ferramentas e temos alguns algoritmos e no marketing nós procuramos isso, enquanto seres humanos procuramos facilmente encontrar receitas mais ou menos tangíveis para aquilo que nós pretendemos, mas efetivamente relações duradouras não se compactuam muito com receitas ou com resposta apenas a alguns algoritmos. Portanto, tem que ser mais profundo.
Tem que ser mais profundo. Isso... Agora, não deixamos de nos relacionar com pessoas e as pessoas têm emoções e também gostam de se divertir e também gostam de ser sérias e, portanto, temos a possibilidade de a emoção está aprovada, até a semana passada estivemos com a Carla Menezes, está aprovado que tem um grande peso, não é? Na tomada de decisão. Portanto, muitas vezes decisões que pensamos que são racionais são muitas vezes, na maior parte das vezes, emocionais e depois a razão justifica... Exatamente. É precisamente isso. É precisamente isso. Isso é muito interessante. Vou-vos dar um exemplo e o Hélio há pouco falou da questão do desenvolvimento de produto. Nós temos, e fora o sistema e-commerce, que foi uma situação que nós começámos e que, entretanto, está aí, nós temos desenvolvido nos últimos anos, existem dois conceitos e os nossos clientes têm cada vez mais este paradigma dentro de portas, que é o Customer Experience, por um lado, e por outro lado, nós temos que responder à necessidade do nosso cliente, que é a necessidade do cliente dele, portanto, nós temos que conhecer ambos e temos que fazer um desenvolvimento na ótica do Customer Experience e, por exemplo, conceitos como o neurodesign têm que ser introduzidos no próprio desenvolvimento do produto ou do equipamento. E, portanto, isto obriga-nos a um conhecimento das pessoas de uma forma bastante transversal, não só das pessoas com quem nos relacionamos diretamente, mas com as pessoas com que se vão relacionar com as pessoas com que nós nos relacionamos. Muito bem. Já falaste então aqui de estratégia. Ias falar, Ana? Desculpa. Não, eu não tenho a ideia realmente que também todos esses processos, no fundo, de neuromarketing, não é? Que são técnicas que nós falámos na semana passada, também intervêm no vosso caso, não é? Na concepção do produto. Não tinha essa noção. Não tinha essa noção. Repara uma coisa, Ana. Há uns anos atrás, e isto era também transversal ao nosso setor, a solução era uma resposta funcional. Exato. Hoje em dia é uma resposta também relacional, porque é um veículo de comunicação entre relação da própria marca e do próprio ambiente de loja. Portanto, isto tem que estar integrado e fazer parte de uma forma consistente, mas também subtil, de modo e no âmbito de dar resposta às necessidades das marcas e às necessidades das insígnias. Muito bem. E pronto, posto isto, há aqui duas questões que eu gostava de colocar. Primeiro, questões ou até afirmação, que no meio disto tudo, que tu falaste, posso dizer que vocês não têm medo de errar, de arriscar e de evoluir com as aprendizagens que possam surgir daí, correto? Porque isto não há fórmulas mágicas, como disseste há pouco, nós tentamos criar as próprias fórmulas, elas podem não funcionar no momento, podem ser otimizadas mais tarde, não é? E é a mesma coisa para a questão da implementação da estratégia de marketing em si, estamos aqui a falar só do marketing, ou seja, quais são os pilares do marketing também, ao mesmo tempo, que ajudaram a empresa a crescer, aqueles pilares fundamentais, além do erro, que eu tenho certeza que o erro faz parte. Faz parte. E é impossível não passar por esta questão do erro. Para já, por um princípio científico, porque a experimentação faz parte do processo científico. Portanto, nós tentarmos eliminar o erro é eliminar a ciência. Portanto, não faz muito sentido. Muito bom. E depois temos outra questão que é o oposto, que é o humano, que é nós detestamos errar. O ser humano foi programado socialmente e antropologicamente para se afastar do erro. E, portanto, encontrar aqui um equilíbrio, seja no desenvolvimento de uma marca, seja no desenvolvimento de estratégias de marketing, ou seja no desenvolvimento de produto, o que for, é um exercício constante. E portanto, eu diria que o marketing hoje em dia, e no nosso caso, é muito também um laboratório, onde nós definimos a estratégia e existem dois vetores fundamentais, do meu ponto de vista, para a estratégia, que é a estratégia deve ter objetivos claros, deve ser flexível e deve ser escalável. E isto é o grande princípio que alinha o nosso trabalho de marketing, que é os objetivos têm que estar perfeitamente definidos, sabemos onde é que queremos chegar, tem que ser flexível e muitas vezes nós definimos um caminho que efetivamente verificamos que não é o melhor caminho ou que temos que encontrar um caminho alternativo ou caminhos alternativos
e por outro lado tem que ser escalável, porque efetivamente nós dentro de Portas temos precisamente esta questão curiosa e muito interessante, que é, nós normalmente fazemos testes de conceito pilotos e quando chegamos a uma fórmula e assim, ou formulamos algo que efetivamente já cometemos os erros devidos e já os ajustamos, podemos escalar. E, portanto, isso é extremamente interessante e tem veiculado aquilo que é a nossa estratégia. Portanto, são estes 3 pontos. Pronto, e no meio disto tudo, então, compartilha connosco aqui o digital, obviamente, que faz parte da vossa comunicação, não é? Não será totalmente a solução, mas diz-nos quais aqueles canais ou meios de comunicação que têm mais peso na vossa estratégia. Embora todos eles se complementem, como é óbvio, mas num caso, na empresa B2B, as coisas tendem a ser um pouco diferentes em algumas situações. Deixa-me só acrescentar, Hélio, também agora atendendo à pandemia, não é? Certo, exatamente. Não é? E estas alterações. Isso são várias questões, ao fim e ao cabo, em simultâneo, que eu vou tentar aqui cooptar para... Tens de estar preparado. Tens de estar preparado, Ricardo. Um verdadeiro marteiro tem que dar peito às balas. Olha, nós sendo... Eu chamo-lhe... Há um top 3 que eu gosto de utilizar, que é o DOC, que é ser disruptivo, ser ousado e ser criativo. Foste tu que inventaste essa forma, DOC? Não, essa fórmula fui eu que juntei as letras nesta ordem, porque ela já existe. Soa bem. Soa bem, o DOC, o top 3. Disruptivo, ousado, criativo. E isto pode ser ajustado a tudo. Na realidade, e respondendo a esta questão do digital, nós iniciámos a nossa estratégia digital há relativamente pouco tempo. Diria há 3, 4 anos, estamos no quarto ano. Mas começámos a tempo. Ninguém esperava aquilo que estamos a viver, mas efetivamente começámos, foi um teste de conceito que foi desenvolvido e foi crescendo. Os nossos canais digitais foram crescendo, e saíram de um pet project. Isto é verdade, é história. Foi um pet project, foi quase um projeto muito, muito terciário da nossa estratégia, que foi ganhando o seu espaço e o seu terreno. No ano passado foi fundamental para nós e nós temos transitado, e esta questão é interessante, porque nós temos transitado do outbound para o inbound, e nomeadamente também para o social selling, mas efetivamente do nosso setor, estratégias de outbound são fundamentais, e nomeadamente a presença em certames. E nós no ano passado tivemos e fizemos esta transição, ou seja, fizemos um mix bastante interessante, que foi nós e o nosso setor genericamente faz eventos ou apresenta-se numa ótica de product-based, e nós em 2020, porque queríamos também chancelar um posicionamento e estávamos a entrar numa nova década e tínhamos um conjunto de inovações também para lançar no mercado, desafiámos a nós próprios e fizemos o primeiro evento e a primeira promoção de marca client-based. Ou seja, nós montámos um stand direcionado para as pessoas, criámos um funil de vendas tridimensional e, portanto, estudámos e criámos, funcionou, e impactámos muito e de uma forma muito, muito interessante. Aliás, temos tido ressonância até aos dias de hoje, um ano depois, deste ajuste e desta alteração estratégica. Portanto, o outbound e o físico é muito importante para nós. Nós vendemos e distribuímos e criamos soluções muito específicas, okay? É um nicho e um segmento muito específico e, portanto, é importante tangibilizar a proposta de valor. Não obstante, existe espaço e tem existido, e muito bem, para nós nos promovermos enquanto marca e as nossas soluções de uma forma desmaterializada, que tem sido bastante interessante para nós. Portanto, o melhor dos dois mundos, Hélio. É verdade, o melhor dos mundos, e como falaste bem, o futuro não sabemos, vivemos num mundo em constante mudança, não só
pelo que estamos a viver atualmente, mas também por as consequências ou os hábitos que vai deixar, depois desta pandemia nos deixar. Há aqui muitas mudanças de comportamentos, de compra, de relação com as pessoas que veio para ficar. E lá está, como falaste há pouco sobre a estratégia, uma estratégia de marketing tem que ser cada vez mais flexível, ter um plano A, B, C e por aí adiante. Deixem-me acrescentar os planos de contingência também, não é? Os planos de contingência fazem parte de um plano de marketing e que muitas vezes são esquecidos, não é? E esta pandemia vem nos ensinar também a importância de um plano de contingência. Sim, a minha opinião é que infelizmente em Portugal muitas situações que nós vimos de empresas adaptarem-se rapidamente foi porque também essas situações não havia um planeamento estratégico de marketing, não havia aqui um fio condutor e então tiveram que se adaptar muito rapidamente e isso logicamente que origina também que aconteçam muito mais erros ou mais erros que o que seria previsto. Ou seja, o que eu quero dizer é que se as empresas trabalhassem bem o marketing, se soubessem realmente a importância do marketing, porque o marketing, e isto é a minha opinião, ok? Não se resume só a ferramentas ou meios de comunicação, sejam digitais ou não, resume-se sim a ter aqui um fio condutor, analisar bem o mercado, analisar os dados que esse mercado tem para nos oferecer e perceber aqui que caminhos as empresas devem tomar. E é um pouco aquilo que a Fricom, um pouco não, é realmente aquilo que a Fricom faz no seu dia-a-dia e que tem permitido escalar negócio como eu acho que é muito importante isso que estás a dizer, Hélio, e efetivamente a importância da estratégia ficou cada vez mais vincada com o surgimento desta pandemia, não é? A importância da estratégia para as empresas e do planeamento estratégico. Exatamente, porque não podemos olhar para o marketing como uma coisa fácil, que qualquer um faz. Há muito essa cultura e se olharmos para trás... E depois a confusão também entre marketing e comunicação, não é? Eu acho que também não se consegue ver a abrangência da disciplina. Existe muito essa confusão no mercado, que é efetivamente o que é o marketing e quais é que são as variáveis que estão dentro da umbrella do marketing e aquilo que é a comunicação. A comunicação é uma variável de marketing, como existem outras variáveis dentro desta umbrella chama-se muitas vezes marketing de forma errada. Os nomes. Há muita coisa essas peças do puzzle, todas elas contribuem para um objetivo final, não é? Porque lá está a estratégia de marketing, é o fio para a comunicação, é o fio para o branding, é o fio para os nossos meios de comunicação a usar. É fio para o desenvolvimento de produto, é fio para a estratégia da empresa. Exatamente. E não é uma coisa de modas. E que é, muitas vezes, que eu noto que há sempre muito pudor em falar nas empresas e nos negócios, gostamos muito de falar de branding e que é fundamental, é uma variável importantíssima, é a parte emocional dos negócios, mas eu vou aproveitar este espaço, Hélio, e também para as pessoas que estão desse lado e futuros profissionais. O marketing é muito mais do que a comunicação é uma variável fundamental e essencial, mas existe mais vida para além da comunicação. E quando nós olhamos o marketing, nós temos que olhar efetivamente para o 360 do ecossistema onde nós estamos inseridos. E existem coisas à esquerda, à direita, à frente, a montante, a jusante, e portanto o marketing deve ter esse olho, esse Big Brother sobre estas variáveis. Aliás, eu não sei se sabem, mas há cada vez mais, recentemente saiu um estudo, há cada vez mais gestores de marketing formados em marketing a serem convidados para a função de CEO de empresas. Vai ser a próxima geração de CEOs, vão ser profissionais de marketing. Exatamente. É verdade. O marketing já não é um departamento, mas é transversal a tudo o que é uma empresa. Hoje em dia o marketing envolve tudo, como tu disseste bem, Ricardo. Bem, para termos algum tempo de respostas, de questões que tenham sido colocadas, queria-te só deixar um desafio, primeiro, que conselhos tu queres dar, ou queres deixar, ou partilhar, relativamente aqui ao marketing, à importância do marketing, como o marketing deve ser visto, embora tu já tenhas respondido um pouco a isso antes, mas não sei se queres reforçar com mais alguma coisa, ou não. Há 2 ou 3 ideias que eu quero passar e eu passo sempre estas ideias quando falo, quando faço alguma partilha e são transversais. Se falarmos daqui para a semana, Hélio, vais-me ouvir outra vez a falar sobre isto, que é feito é melhor que perfeito,
Muitas vezes escondemos-nos na perfeição a procrastinação. Exatamente. Exato. E já levamos alguns anos disto e vemos alguns exemplos. É óbvio que as coisas devem ser pensadas e bem definidas, mas agarrarmos-nos cegamente a algo que nós, às vezes é quase uma paixão nossa. Isso chama-se miopia de marketing, aprendemos para aí na segunda aula. E, portanto, nós temos que fazer este exercício para não ficarmos nós próprios miúpes ou cegos com aquilo que nós estamos a desenvolver. Eu faço isto com as equipas e com as pessoas que trabalham comigo, estamos constantemente a fazer este desafio. Isto é realmente aquilo que é, ou é um enviesamento, um viés daquilo que nós pensamos que é. Portanto, estamos neste exercício constante de comutação até entre as pessoas, precisamente para estarmos certos que não existe aqui uma miopia demasiado abrangente. E depois, aliás, em termos estratégicos, muitas vezes aquilo que se nota que falha na estratégia é recorrentemente a ação. E, portanto, esta era uma tónica que eu queria deixar. Há uma outra tónica que é, se correu mal, faz de novo. Já tenho um PhD nisto. Nem sempre as coisas correram bem. Temos sempre a alternativa, que é levantar-nos e tentar de novo. Amanhã é sempre, eu costumo dizer que há sempre um dia seguinte, não é? Que é ótimo. Tem que existir. É verdade. Tem que existir. É verdade, há que persistir, não é? Isto faz parte de persistir sempre e acreditar, né, é muito importante também. Antes de passarmos aqui às questões, queria só dizer que o Ricardo é também um orador convidado para o evento Marketing Mix do ER no dia 15 de maio. Portanto, quem quiser ouvir mais sobre a experiência do Ricardo na Fricom e ser inspirado para transformar, de certa forma, o Ricardo vai partilhar com quem esteja presente essa sua experiência um bocadinho diferente daquilo que estamos aqui a falar, porque o tema também será um pouco diferente. Pronto, vamos então aqui às questões. Deixa-me ver aqui, pegar aqui no telefone. Temos aqui uma questão que é: sem uma estratégia de marketing bem definida, esse sucesso seria alcançado? Ou seja, o sucesso da Fricom seria alcançado se não existisse aqui uma base estratégica, uma base de marketing estratégico? Eu penso que a resposta correta a esta questão tem a ver com a visão que nós tivemos na fundação. Não tinha propriamente, em 1976, obviamente que existia uma componente de marketing, mas não é a componente de marketing ou a visão estratégica do marketing que nós hoje, 40 e tal anos depois, já estudámos e temos conhecimento, ou um conhecimento mais aprofundado. Aquilo que era a realidade do marketing há 45 anos atrás era completamente diferente, os paradigmas eram completamente diferentes. Existe sim, se nós olharmos aquilo que foram as decisões e que foi a visão que foi implementada, sim, existia uma estratégia de marketing, uma estratégia que ainda hoje existe, que é a orientação para o cliente e a satisfação da necessidade, e isso é aquela velha máxima, não é? A velha máxima, que é a base e a coluna vertebral desta marca, mas de muitas marcas, ou de marcas que têm sucesso, que é a entrega de valor direcionada à necessidade identificada. E, portanto, se olharmos, esteve lá sempre, fazia parte da coluna vertebral. Portanto, sim. Pronto, foi evoluindo apenas com o tempo. Exato, pronto. Evoluindo bem e também aprendendo com erros. Sim, faz parte. Pronto, eu acho que não há aqui mais nenhuma questão, pelo menos deixa-me verificar aqui no telefone. Assim, é bom sinal, sinal que tu esclareceste bem quem nos estava a ver. Não sei, olha, a Ana é professora e há sempre duas versões dessa questão. Não sei. Queres colocar alguma questão, Ana? Aproveita. Não, eu gostei imenso, aproveito para dizer que gostei imenso da entrevista do Ricardo. Acho que realmente tem uma perspectiva muito interessante do que é a proposta de valor e entregar valor ao cliente, que é cada vez mais fundamental. Ainda hoje estive também a dar uma formação
E realmente acredito muito nesta integração, não é, do marketing, porque o marketing é um só, eu sei que o Hélio também defende isto, a integração do marketing tradicional com o marketing digital, não é? E, portanto, a proposta de valor é sempre o que está na fundação do marketing da empresa, não é? E acho interessante que realmente nota-se no teu discurso que isso está muito enraizado, não é? Em ti e na empresa, não é? Nos valores da empresa. Nota-se a felicidade que o Ricardo irradia ao falar Sem dúvida. do marketing, do seu bebê. Imagina se fosse às 9 da manhã, Hélio. Imagina. Não sei. Eu acredito, e acredito que vocês também acreditam nisto, que efetivamente uma visão holística do marketing é cada vez mais o caminho daquilo que são os profissionais de marketing e das próprias marcas. Não somos ilhas, as marcas não são ilhas, os negócios não são ilhas. Eu não tenho proibido em falar de negócios e de empresas, porque atrás de todas as marcas existem estas entidades, estes entes que às vezes não são são muitas vezes considerados e estão below the line, mas efetivamente são o motor ou a coluna vertebral onde tudo acontece. Efetivamente, o que nós fazemos, ou o trabalho que é desenvolvido por nós no marketing, é tangibilizar ou tornar mais tangível aquilo que é tudo o resto, que às vezes não é muito fácil de explicar ou é complexo de perceber, e portanto nós facilitamos este trabalho. E temos uma grande vantagem, que é efetivamente que podemos trabalhar questões que são sempre muito mais interessantes ou apaixonantes do que outras. Portanto, nós temos a sorte de estarmos a trabalhar numa área que é extremamente apaixonante, está constantemente a ser dinâmica. Vamos aprender para sempre, Ana, vamos continuar sempre a aprender e, portanto... É apaixonante, sem dúvida alguma, essa procura incessante de conhecimento e de aprendizagem. Sim, isto é verdade, a evolução é tal que nos obriga todos os dias não só a aplicar conhecimentos, como também a aprender ou adquirir novos conhecimentos. Mas, por outro lado, também é importante perceber que não há fórmulas mágicas e às vezes caímos muitas vezes no erro de ir atrás de modas. E acho que também há muito essa cultura, às vezes, a ir atrás das modas, principalmente no digital. Há uma rede social que está na moda, então vamos todos para lá. E onde fica a estratégia no meio disto tudo? É preciso ver, não é? E isso acho que é daquelas coisas fundamentais a ter em conta em qualquer estratégia, a implementação de qualquer estratégia de marketing. Pronto. Sem dúvida. Ricardo, olha, foi um prazer. Muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado ao convite, Hélio, ao teu convite e por esta conversa. Somos três apaixonados pelo marketing e, portanto, não podia ser mais fácil do que isto. Sempre sorriso na cara, sempre sorriso na cara. Passaste na prova, acho que tiveram um professor. Muito obrigado. E aqui com companhia. Passaste na prova e nós depois mandamos um presunto para a tua casa, já é normal. Maravilhoso. Eu sou serrano, portanto faz todo sentido. Então faz todo sentido. Pronto, aqui isto faz parte, nós temos de dar graxa também, porque vê-se futuramente numa das lives, então nós temos aqui um alto patrocínio da Fricom, não sei, uns geladitos aqui, com marca de gelados, mobile, não já sei. Temos muitos no Brilante estávamos a falar sobre isso. Muito bom. Pronto, quero agradecer mais uma vez ao Ricardo, à Ana e a todos que estiveram connosco por investirem um pouco do seu tempo a ouvir-nos, a aturar-nos e esperamos que tenham sido inspirados e que tenham, não vou dizer aprender, mas pelo menos perceber um bocadinho como é que uma empresa trabalha o mercado B2B, que é um mercado sempre muito complexo de trabalhar e como é que é fácil, ou relativamente fácil ao longo do tempo, não é? Que isto é um trabalho árduo, que se vai tornando mais fácil, não é? De conquistar clientes e, acima de tudo, fidelizar clientes, que é aqui o pilar fundamental de qualquer estratégia de marketing. É confiança. Pronto. Confiança. Não é? Quem afirma que a empresa é um pitbull assanhado, pá, a confiança não falta. Agora devíamos passar a imagem do confiança. Nós vamos para o mercado, estamos confiantes de nós próprios e também daquilo que nós temos para oferecer ao mercado. Isso é muito importante. É fundamental. Muito Pronto, bem. Obrigado então, uma boa noite
Boa noite. E fiquem bem. Obrigado, Ricardo. Mais Muito uma vez. obrigado. Boa noite, então. Boa noite a Obrigado, todos. tudo bom. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.